Senhor, coloca as suas mãos sobre a nossa vida, nos abençoa com a tua palavra. Dá-nos a tua direção, porque nós precisamos. A Torá, a Bíblia, ela é uma direção. E tudo que nós, Senhor, precisamos é viver o que está escrito aqui. Mas precisamos ter coragem para tomar muitas atitudes, que o Senhor venha ser a nossa força e a nossa coragem para grandes decisões da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler 2 Reis, no capítulo 20, do versículo 1 até o 7, você me acompanha. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e fala a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei essa cidade por amor de mim, por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Depois de passar o quê? O remédio de Deus. Aleluia. A Bíblia aqui me fala sobre uma enfermidade, a doença de um rei chamado Ezequias, que o profeta vai até ele e entrega um recado que vem diretamente dos céus para a vida daquele homem. Ei, quando um profeta vem de encontro conosco, e ele diz assim: olha, assim diz o Senhor, é Deus se manifestando no profeta para falar cara a cara com você, sabia disso? Deus, ele desceu, ele se manifestou em Isaías e ele foi ter com Ezequias. Toda vez que Deus te levanta, toda vez que Deus aponta o dedo e fala, assim diz o Senhor, ele está naquela pessoa para te libertar, para te livrar, para abrir os teus olhos, para te abençoar, sabia disso? Então valorize esses momentos que às vezes Deus quer falar e você está ocupado. Deus quer usar as pessoas, mas as suas atividades diárias não deixam você ouvir a voz de Deus, porque você acha que Deus vai usar somente o bispo ou somente o apóstolo, mas Ele pode usar qualquer pessoa, no seu trabalho, na rua, no ônibus, no elevador, aonde você estiver, Deus pode usar uma pessoa. É Ele descendo, aleluia, se manifestando por amor à minha vida e por amor da sua vida também. Deus amava o rei Ezequias, só que Ezequias não foi da noite para o dia, que ele apenas orou e falou: Deus, eu não quero morrer. Se você voltar à Bíblia, se você for voltando à história, você vai conhecer quem foi Ezequias. Ele foi um filho do pior rei que existiu. Filho de quem? Do pior rei, chamado Acás. O pai de Ezequias, que foi o 12º rei de Judá, sabe o que ele fazia? Levantava idolatria, fechava os templos de Deus. Repita comigo: fechava o templo de Deus. Então ele não agradava a Deus.
Só que eu aprendo nessa palavra que não é porque o seu pai não foi alguém na vida que você também não vai ser. Não é porque alguém da sua casa não é uma pessoa boa que você tem que ser uma pessoa má por causa dele. Ah, ele puxou para o pai. Não, ele não puxou para o pai, ele não puxou para a mãe. Nós temos a palavra de Deus e nós aprendemos a retidão com Deus. Ezequias, ele era um estudioso da Torá, ele aprendia com a Torá, mas o seu pai, ele fazia aquilo que era mal aos olhos de Deus. Então ele não tinha moral com Deus. Ele construiu uma história que realmente foi num castelo de areia, que um sopro desmoronou absolutamente tudo. As pessoas têm que ser lembradas pelas boas obras que fez. Eu, você, pelas boas obras, por aquilo que nós aprendemos na casa de Deus. Ele não quis seguir ao pai, ele não quis ser idólatra, ele não quis se comparar ao pai dele, porque o pai dele envergonhava a Deus. Ele tinha vergonha do próprio pai, ele quis ser diferente, ele amava a Deus de todo o coração, aleluia. E quando Ezequias começa a crescer, ele começa a entender, e ele começa a ver o reinado, e ele começa a aprender, ele começa a dizer assim: não, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer o que o meu pai está fazendo, porque isso não é bom. Isso não conquista as pessoas, isso distancia as pessoas de Deus. Ele começou a observar, ele começou a seguir os passos do pai. Não é porque eu sigo os passos de alguém que é ruim, que eu serei como ele. Repito isso para você. Eu aprendo com as pessoas boas e com as pessoas más. Com as pessoas más eu descarto, eu não quero ser como elas. Mas com as pessoas boas, eu quero ser como eles são, sim. Ele não tinha um bom exemplo dentro da casa dele. Ele poderia ter sido um homem frustrado, mas ele aprendeu com a palavra. Ele se levantou com a palavra. O que o pai dele não ensinou, Deus injetou dentro dele. Então não diga assim: ai, fulano puxou, fulano ciclano, a vida dele é maldita porque existe uma maldição ali na vida do pai que passou para ele, é hereditário. Se você ficar nessa, vai haver um ciclo na sua vida que você nunca vai se desprender dessa situação. Mas o dia que você abraçar a Bíblia, você vai andar abraçado com Deus. Os sábios dizem isso, que quem lê a Bíblia anda abraçado com o próprio Deus. Aleluia. E ele aprendeu a palavra, sim. Ele foi se levantando de uma maneira diferente, sim. Ele foi se reconstruindo, porque o próprio pai destruía o interior do filho, mostrando as malignidades que ele fazia. E de repente Ezequias vira rei. E de repente a coroa desce, e de repente Ezequias muda, ele vira aquele reinado, ele é o 13º rei de Judá, mas ele fala assim: eu não vou fazer o que o meu pai fazia, eu vou fazer diferente, porque eu tenho um pai vivo, eu tenho um Deus, aleluia, que sabe de todas as coisas. Ele começa a construir, oh glória, uma história com o próprio Deus. Eu quero dizer para você, não é tarde para você começar a construir ou reconstruir uma história com o divino. Você pode começar, é só não se comparar a ninguém. É só não se encostar aos caídos, porque você vai ficar no chão com eles. É só não se comparar com as pessoas que não venceram na vida, porque senão você nunca vai vencer. Olhe para quem cresce, olhe para quem é inteligente, olhe para quem, aleluia, tem palavras de bênçãos. Ande com as pessoas que vão te elevar a um patamar, a um nível que os outros jamais conseguiriam chegar. Você não precisa andar com pessoas baixas, você não precisa estar no nível dos rebaixados, aqueles que assumiram que a vida deles não é nada. Ei, eu tenho um Deus que tem promessa na minha vida. Você tem um Deus que tem promessa na tua vida. Você pode, você tem valor, você consegue. É só você acreditar. Existe um potencial aí dentro que você desconhece. Aleluia. Ezequias, sabe o que ele começa a fazer? Ele começa a abrir os templos. Ele começa o quê? Abrir os templos.
Ele começa a destruir todos os altares que o próprio pai dele construiu. Altares de idolatria, em cada esquina, em cada lugar, ele derrubou tudo. Sabe o que ele fez com isso? Começou a agradar a Deus. Oh glória, porque aquele povo em Jerusalém poderia começar a dizer para ele: olha, você não pode fazer isso, olha o teu pai, a memória do teu pai. Ei, eu não tenho memória de pai, eu tenho um Deus vivo, e eu vou fazer o que a Bíblia manda eu fazer, eu vou obedecer às leis, eu não vou fazer idolatria, porque Deus abomina a idolatria. Eu tenho somente um Deus vivo em que eu posso confiar. Ezequias não ouvia as pessoas, e por que as pessoas têm que ouvir as outras? Ele se enchia da palavra, ele se enchia de Deus, mas as pessoas são vazias, elas precisam das outras para encher ela de assuntos insignificantes, e que não levam ela para lugar nenhum. Se você andar com um fofoqueiro, você vai ser fofoqueiro. Se você andar com alguém que fuma, amanhã você vai fumar. Se você andar com alguém que bebe, você vai beber. Se você começar a andar com alguém que fala a palavra, você falando: está amarrado, irmão, está amarrado em nome de Jesus, para, amanhã você vai estar falando, porque a convivência é muito mais fácil, você acompanhar a pessoa do que a pessoa te acompanhar, é muito mais fácil isso, tirar as pessoas da igreja do que trazê-las para dentro da casa de Deus. Mas Ezequias não está conformado com a situação. Ezequias, aleluia, ele vira a página da idolatria, ele vira a página do mal, ele vira a página do falatório, e ele começa a escrever uma história nova com Deus. Aleluia, você vai ver que quando você começa a escrever uma história nova com Deus, quando você precisar, quem vai se fazer presente é o próprio Deus na sua vida, é o próprio Deus que vai se fazer presente. Olha só, o que ele fez foi problema dele. Agora o que eu vou fazer? Eu vou responder. Quem gostar, que venha atrás de mim, e quem não gostar, que fique aí no seu caminho. Sabe o que a Bíblia diz? Que Ezequias começa a trazer as pessoas para perto de Deus, que as pessoas começam a tirar a idolatria de suas casas, que as pessoas passam e voltam a acreditar em Deus, porque um homem, um rei, se colocou na posição para dizer que Deus era vivo, para dizer, oh glória, que a promessa de Deus também estava viva. Eu quero dizer para você, o nosso rei, ele está vivo, a promessa dele está viva na nossa vida. É só você acreditar. Se alguém está puxando você para um lado de fora, você tem que acordar. Deus está te dando um chacoalhão hoje. Acorda, chega dessas pessoas mandarem na tua vida. Eles querem mandar e desmandar, mas não paga a tua conta. Querem apontar o dedo para você, mas não te ajudam no dia que você precisa. Só sabem falar, só sabem acusar, só sabem falar pelas costas, porque são covardes. Mas ajudar, me dá o ombro para eu chorar, me dá aquele abraço que eu preciso, não faz. Por quê? Porque não tem. É uma pessoa que não tem amor, que não conhece o amor, que não tem essa essência que vem diretamente dos céus para a nossa vida. É uma pessoa que não tem misericórdia, é alguém que acusa todo mundo, mas ele é o rei da razão, é o dono da situação, e nós somos os escravos, somos os coitados, somos os pobres crentes. Pobre é aquele que não tem o Espírito Santo, pobre é aquele que se faz escravo do mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, então é escravo do capeta. E o diabo, o ministério dele é roubar, matar e destruir. Tem alguma coisa de bom aqui? Ele mata, ele rouba, ele destrói e cai fora. E vai procurar outras pessoas. Tudo aquilo que Deus me dá, tudo aquilo que Deus te dá, Ele não toma, Ele acrescenta depois. Ezequias não está preocupado com o achismo de fulano, do príncipe tal, do ciclano tal, de quem tem posição, de quem não tem posição, porque quem colocou ele numa posição para reinar foi Deus.
Então ele sabia que ele era o líder, que ele estava no comando, e que o que interessava naquele momento era ele consertar o que foi desconsertado. Ele sentia dentro dele: você precisa consertar a tua casa, você precisa consertar os teus filhos, você precisa amar aqueles que você não consegue amar, você precisa beijar os seus filhos, olhar para eles e perguntar se eles estão precisando de alguma coisa. Porque hoje você só quer sustentar o seu filho com o celular. Tome, cala a boca. O filho: mãe, eu quero, tome, fica quieto. É ou não é? Fala que é mentira. É verdade. Porque é muito mais fácil a mãe ou o pai calar a boca do filho com o telefone para ele ficar no joguinho, ficar em outras coisas, do que você fazer o que ele quer. Só que olha só, o teu filho, ele não quer isso. Ele quer o teu olhar, ele quer o teu abraço. Ele quer brincar com você, mãe. Ele quer brincar com você, pai. Não tem nada que pague a nossa infância. Você que teve o desprezo do pai e da mãe, sabe do que eu estou dizendo. Não tem nada que pague ter os pais por perto e crescer sadio, com a ajuda dos pais, caindo, e a boa mão da mãe e do pai levantando e ensinando. Hoje quem ensina é a internet. Vai ensinar o seu filho falando sobre sexo. Eles já pesquisaram tudo, sabem mais que o pai e a mãe. É ou não é? Vai ensinar, vai falar sobre o órgão genital. Já vi, pai, já sei como que é. Isso é uma vergonha. Por quê? Porque o mundo apresenta as coisas de uma maneira que não deve. Então não folgue a corda com seus filhos, porque se você folgar, um assassino vai ensinar ele a matar. O ladrão vai ensinar ele a roubar. Mas se você puxar a rédea, deixa ele chorar. Eu chorei muito na minha infância, porque eu queria e meu pai não deixava. Eu queria, minha mãe não deixava. Mas graças a Deus pelo não deles. Graças a Deus. Então tem mãe, tem pai que não estão. Vai, deixa aí. Não, deixa ele ir. Porque você quer sossego para a sua vida. Mas seus filhos não são sua felicidade? Que tipo de sossego você quer? Trabalha com todo mundo, sorri para todo mundo, atende todo mundo, abraça os filhos dos outros, mas não cuida do seu. Aí vem na igreja e fala assim: bispa, o meu filho está um capeta. A culpa não é da bispa, a culpa é sua que não cuida dele. Porque educação vem de casa, não vem da igreja. A igreja, ela ensina, mas educação são os pais. Eu sei que tem mãe que é mãe e pai, tem pai que é pai e mãe. Eu sei que tem muitas vidas que estão com muitas dificuldades, muitas coisas acontecem. Mas gente, se o amor não estiver dentro do lar, dentro da casa, não vai existir um futuro bom para ninguém. Você vai estar fazendo crescer dentro do teu lar uma pessoa revoltada. Então cuide das pessoas que estão ao seu redor, porque eles são preciosos. Essas pessoas que você está todos os dias e que está todos os dias com você, são preciosas. Ezequias, talvez ele queria isso do próprio pai dele, mas ele via a maldade, e ele olhava para o pai e dizia: eu não vou ser como ele. Eu não serei um rei como ele, eu serei diferente. Eu vou aproximar as pessoas de Deus, eu vou falar da palavra, eu vou instruir as pessoas, eu vou mostrar o caminho bom, eu vou arrancar as idolatrias, eu vou abrir os templos, eu vou deixar as pessoas adorarem ao Deus vivo. Aí olha só, eu só estou resumindo. O tempo vai passando, os meses vão passando, os anos vão passando, e Ezequias, ele está com uma moral bem grande com Deus. De repente um profeta vai lá e bate e fala assim: eu tenho um recado de Deus para você. Opa, recado de Deus, eu estou pronto para receber, porque a gente só quer receber bênçãos. Aí ele diz assim, o profeta: diz o Senhor a ti, arruma a tua casa, põe em ordem, porque você vai morrer. Imagina você recebendo uma sentença de morte que vem diretamente da boca de um profeta. Você vê o respeito que ele tinha com o profeta. Ele entendeu o recado de Deus naquele momento. Só que a Bíblia não diz que ele chegou e falou assim: por favor, profeta, vai lá e fala com Deus, você é forte com Deus. Apresenta para ele, fala com ele, fala de mim, fala que eu não quero morrer.
o profeta virou as costas, e a Bíblia diz que o rei virou o rosto para a parede. Então virou o rosto para a parede e orou ao profeta? E orou ao vizinho? E orou ao Senhor. Deus falou para ele: olha, você vai morrer. Arruma tudo, põe em ordem tudo aí. O cara simplesmente não aceita aquele momento. Tem gente que fala assim: estou esperando em Deus. Tem ou não tem? Está esperando a vontade. Ah, Deus disse que vai fazer. Ah, mas Deus falou que é assim. Ei, aqui está um exemplo de vida para mim e para você. Ele recebeu um decreto final de Deus, mas ele não aceitou o decreto final de Deus. Ele virou para a parede e começou a orar: Deus, sou eu. Deus, sou eu, Ezequias. Será que o Senhor pode se lembrar um pouquinho das minhas obras? Será que o Senhor pode se lembrar um pouquinho só das coisas boas que eu fiz? Eu abri os templos, eu destruí, Senhor, a idolatria por amor a Ti. Ele começa a apresentar as obras dele a Deus. Ah, mas Deus precisa? Isaías 43, versículo 26, diz assim. Isaías 43, 26. Desperta-me a memória, entremos juntos em juízo, apresente as tuas razões para que eu possa justificar-te. Eita coisa forte. Aleluia. Eu imagino Ezequias lembrando disso e falando: Deus, eu estou aqui despertando a tua memória, eu estou aqui fazendo o Senhor se lembrar, para o Senhor me justificar, para o Senhor ver as razões, e aí, Deus, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Você entende que se você apresentar na palavra para Deus, se você orar, aleluia, citando versículos para Deus, não tem por onde correr. Senhor, eu estou mal, Senhor, é a minha vida, Senhor, está tudo travado, mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oh, imagina Deus ouvindo isso, e Deus falando: eu não posso ficar quieto, eu não posso me calar, eu não posso fechar as portas, eu tenho que fazer alguma coisa, porque Ele está me reconhecendo que eu sou o pastor dEle. Olha que coisa mais linda. E Ezequias vai no mais profundo: estou despertando a tua memória, ó glória, aleluia. Lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade. Ele pode apresentar a fidelidade dele, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Aí quer dizer: Senhor, eu não tenho mais nada para falar. E começou a chorar. Já te apresentei, já falei o que eu fiz, te lembrei por onde eu passei, escolhi o meu caminho e estou pagando o meu preço, mas eu tenho um Deus, aleluia, que tudo pode, porque o Senhor é a minha força, o Senhor é aquele que cura. Então eu creio que o Senhor pode mudar a minha vida agora. Ele mexeu com o coração de Deus, tanto que Isaías, ele não tinha nem saído fora do palácio real, ele voltou. Ele não tinha saído. A Bíblia fala aqui, ó: antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, que era ali dos portões reais, veio a ele a palavra de quem? Volta e fala para Ezequias: príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, aleluia, o Deus de Davi, teu pai. Diga ouvi, mais forte, a tua
coração e vi as tuas lágrimas. Oh glória, oh glória. Eu imagino o profeta dando recado: você vai morrer, arruma a tua casa. Aí ele sai, de repente Deus fala: volta. Opa, volta, mas o Senhor acabou de dar um decreto de morte, agora é um decreto de... Já entendi, Deus, olha, eu estou arrepiada, já entendi, porque quando alguém se coloca na presença de Deus, Deus, eu sou Esther, eu estou de jejum há 3 dias, há 3 noites, Senhor, o inimigo quer matar o povo judeu, muda esse decreto. Deus olha e vai lá e toca no coração do rei. Deus vai fazer o sobrenatural ao meu favor e ao seu favor. Você crê nisso? Você acredita nisso? Aleluia. Mexa com o coração de Deus. Cara feia para Deus não faz diferença. Ele não fala que a tua cara feia me conquistou. Ele falou: ouvi a tua, o cara orou. Ele fez o quê? Orou. É a chave, é o mistério, é a oração. Ah, mas é que eu oro. Eu não quero nem perguntar o que você faz da sua vida, porque você sabe o que você faz. Ezequias, ele teve um bocado de situação para colocar diante de Deus e falar: Senhor, é que nem Jó. Deus olha para o capeta e fala assim: está vendo ali, ó, meu servo Jó, homem íntegro, reto, fiel, que se desvia do mal. Deus teve orgulho de falar de Jó. Ele pode falar assim: pode tirar tudo que ele tem, mas nele você não toca. Pode arrancar tudo, porque ele não me ama por amor, por dinheiro, ele me ama por amor, por conhecer a Bíblia, a Torá, a palavra. Jó estava ali desfalecendo. Jó perdeu tudo. Jó perdeu os filhos, a casa, os bois. Ele perdeu todo o dinheiro dele, mas não perdeu a identidade que ele tinha com Deus. Não perca a tua identidade com Deus. Aconteça o que acontecer na tua vida, se você foi confrontado com uma situação, se algo chocou a tua realidade, choque a realidade buscando em Deus. Choque as pessoas orando a Deus, estando na casa do Senhor, buscando uma resposta na boca dos profetas de Deus aqui na terra. Jó, você está fedendo. Da onde a gente está, metros de distância, Jó, a gente sente o teu mau hálito, o teu cheiro. Você não tem sobrancelha, não tem cabelo, fica se coçando com os cacos, amaldiçoa Deus e morre. Já está no tempo, né? Jó olha para a esposa e diz assim: falas como uma louca. Gente, como que alguém que já está à beira da morte olha para uma pessoa sã e diz para ela: falas como uma louca? Diga por quê? É a certeza da reviravolta, é a certeza da mudança de decreto final, é a certeza de quem dá a última palavra é o Senhor. Eu imagino sempre Deus olhando para Jó e dizendo: filho, suporta só mais um pouco, aguenta só mais um pouquinho, porque eu vou mudar a tua sorte. E Jó ouvindo Deus dizendo: Deus, eu estou forte, eu estou firme, as pessoas querem me derrubar, as pessoas querem me parar, mas Deus, eu continuo acreditando, aleluia, no Deus que me chamou. Continue acreditando no Deus que te chamou. Você pode fazer isso sim. Aleluia. Não deixe as pessoas matarem o que você já construiu. Não deixe as pessoas expulsarem você da presença de Deus, mostrando que um pecou, que outro, quem pecou e errou, ora por eles, que eles levantem, ponto final. Amanhã pode ser você, pode ser eu, pode ser nós, e nós vamos precisar de mãos levantadas.
E o crente levanta as mãos, sabia? O crente intercede, o crente abençoa. Ele não pode ter a língua afiada, não. O crente, ele vai lá e ele fala em nome de Jesus. Isso vai mudar na vida daquele irmão. Ei, o crente não vive na inveja, o crente não vive no meio daquela rodinha de escarnecer. Não, nós somos diferentes, nós fazemos a diferença, nós temos valor, aleluia, nós temos valor. Deus não mudou a sorte de Jó? Vai mudar a tua, vai mudar a minha, vai mudar a nossa. O cara estava na última, era só, eu acho até que já tinham até aberto a cova dele. Já está pronto para quando ele morrer, a gente já tomba ele aqui, já acabou Jó e acabou. Aí Deus olhando e falando, é que nem José de Arimateia. Jesus não falou para os discípulos que ele iria ressuscitar? Sim ou não? Depois de quantos dias? 3 dias. Quem falou 4? Jesus falou que ia ressuscitar depois de quantos dias? E falou para os discípulos, sim ou não? Aí me aparece um cara do nada, do oculto, um discípulo lá de trás, um senador, que ele acompanhava Jesus. Ele foi o único cara que acreditou que Jesus ia ressuscitar. Diga por quê? Porque ele deu a tumba dele para Jesus. Foi o único discípulo que acreditou. Ele falou, eu vou emprestar, mas daqui 3 dias ele não vai estar mais lá, porque ele falou. Você está entendendo isso? Se você crê, você verás a glória de Deus. Creia somente. Faça parte do reino de Deus. Ei, leia a Bíblia, estude. Bispa, não estou entendendo. Vai orar, porque o teu nível espiritual está baixo. Quanto mais você orar, mais você vai crescer. Você vai abrir a Bíblia e você vai passar a entender o que Deus está falando com você. Ezequias, Deus te mandou outro recado. Eu imagino Ezequias, ele enxugando as lágrimas. Deus diz assim, ó, eu ouvi a tua oração e vi o que? As tuas lágrimas. Porque a lágrima tem peso também no mundo espiritual. A lágrima, ela é o grito do coração. Diga assim, lágrima é o grito do coração. Depois que ele expôs, ele passou a chorar muitíssimo. Ele tocou no trono. A ordem desceu, Isaías voltou. Ezequias, tem um recado para você. Imagina ele pulando, aleluia, e dizendo, pode falar. Deus disse que ouviu tua oração. Ai, irmão, se fosse eu já começava a rodar. Glória, se fosse eu já ia começar a adorar dentro do quarto, da sala, de qualquer lugar, porque o profeta voltou. A Bíblia diz que ele volta, e ele diz, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu vou te curar, diz o Senhor. Aleluia, a Bíblia fala isso, eu te curarei. E olha, fica tranquilo, porque eu vou te acrescentar quanto tempo? 15 anos. Então você tem muita lenha para queimar. Então, ó, vai arrumando tudo aí. Porque você é um cara que escolheu o seu caminho e está pagando o seu preço. Então não é assim, porque ele recebeu o recado de Deus, ele virou para a parede, ele chorou. Não é do nada, as coisas não acontecem do nada. Gente, não é mágica não. Não é plim plim. Por que Deus manda o profeta voltar? Porque o cara tinha uma baita história com Deus. Porque o cara construiu lá atrás. Porque o cara fazia as coisas que eram boas aos olhos de Deus. Então existe uma história. Então ele é árvore, ele não é palha. A palha com o vento se espalha. Mas a árvore, ela pode ir para lá e para cá. Olha nós, olha na tempestade. Pode ir para lá e para cá, mas a gente está tão enraizado que pode encostar uma multidão de pessoas em nós, que nós vamos continuar na posição. Pode mandar flechada, pode apontar o dedo, pode se escorar em nós, que nós vamos continuar de pé, porque nós somos árvores e não palha. Aleluia. É o seguinte, nós vamos pegar uma pasta de figo.
E nós vamos passar na tua úlcera, tá? Porque Deus mandou. Aí a Bíblia fala aqui, ó, o ato profético na vida do rei, no versículo 7. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Aí pegaram a pasta de figo e puseram sobre a úlcera, quer dizer, passaram. E a Bíblia diz o quê? E ele recuperou a saúde. Então ele foi o quê? Curado. Ele foi curado. Diga, ele foi curado. Ele recuperou a saúde. Foi na hora, foi naquele momento. Então hoje, eu não sei o que você precisa. Eu não sei qual é a situação que você está no dia de hoje. Talvez a tua escravidão, a tua enfermidade, ela é interna. Talvez é no mundo espiritual. Você é uma pessoa que está amarrado, amarrada. Talvez você é um homossexual. Talvez você é uma pessoa que tem amante. Você é uma pessoa que não consegue buscar a libertação na tua vida. Hoje nós vamos comer dessa pasta de figo. E se você quiser passar no local da enfermidade, como o rei Ezequias passou, você vai passar. E Deus vai tocar, Deus vai tocar, Deus vai transformar, Deus vai fazer acontecer. Ei, capeta, eu tenho um recado para você. Aqui tem um povo, aleluia, que ouve Deus. Aqui tem um povo que crê na Bíblia. Aqui tem um povo que adora o Senhor. E nós amamos ato profético. E se Deus mandou Ezequias fazer um ato profético, essa noite nós também iremos fazer esse ato profético com a pasta de figo. Em nome de Jesus seremos curados e sarados para a glória de Deus. Amém? Ezequias acreditou. Existe uma diferença, tá? Ai, que coisa nojenta é essa? Para que isso? Quanto mais você perguntar, mais você vai demonstrar que não crê. Agora, se você falar assim, amém, eu creio, eu recebo, eu vou pegar essa pasta, eu vou comer, vai dar certo, porque não é a bispa que disse, é a Bíblia. Não fui eu que escrevi isso aqui não. Está aqui na palavra. Deus falou, pega uma pasta de figo. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, talvez eu vá aqui destruir os sonhos de muitas pessoas. Mas, da infância que você aprendeu, Adão e Eva, eles não comeram maçã. Eles comeram figo. A fruta não era maçã. A fruta era figo. Tanto que Adão, depois ele pega as folhagens da figueira. Então as pessoas ficam na maçãzinha, na maçãzinha. Então eles comiam muito figo, muito figo. E não era maçã. Quem sabia disso? Que era figo? Sabia? Acho que o apóstolo já falou aqui, não falou? Então, por que vocês estão quietos? Ficaram frustrados, crianças? São segredos da Bíblia. Se você estudar, você aprende. Então, olha só. Um decreto de um homem, de um rei foi mudado. Ele tinha uma posição boa, ele tinha dinheiro. Mas se ele não tivesse Deus, ele não ia receber a cura da maneira que ele recebeu. Você tem Deus? Quem tem Deus aqui? Tem? Então preste atenção no que eu vou dizer para você. Talvez você tenha depressão e você não sabe. Tem gente que é mal-humorado, tem gente que nada está bom, tem pessoas que, ai, que droga, ai, não vai acabar esse culto, ai, eu não gostei da bispa, ai, reclama com Deus. Nada para ela está bom, nada para ele está bom. Então são pessoas enfermas da alma, são pessoas doentes dentro de si, que precisam ser curadas. E elas sempre querem encontrar o erro em todo mundo, já percebeu, né? Apontam para todo mundo, mas ele ou ela são as pessoas mais corretas da face da terra. E nós somos os errados. Então eu peço assim, em nome do amor, que você talvez diz assim, olha, eu não tenho nada. Você vai comer essa pasta. Nem que você coma um pedaço, um pouco, e você leve para sua casa, para alguém que precise. Talvez você tenha alguém acamado. Eu acho que deve ter bastante pasta de figo para levar, né? Se a pessoa quiser. Como sempre, o primeiro dia de campanha, as pessoas faltam muito, né?
Elas começam a vir no segundo. Então, eu vou entregar para você. E você vai falar para Deus: Deus, se tiver uma enfermidade oculta, que o Senhor tire de mim. Porque às vezes você faz um exame e você vê que você tem uma enfermidade que você não sabia, não é verdade? Então, coisas que estavam no oculto. E você fala: nossa, enfim. Mas se você tiver uma alergia, você pode passar na alergia ou você pode comer, tá? Isso vai de você, você sabe o que você tem e você sabe o que você precisa. Nós vamos agora fazer a oração. E nós entendemos que a palavra de Deus, ela foi muito clara em dizer que Deus curou este homem pela história que ele tinha. E ele apresentou ao Senhor as boas obras. Não responda para mim, responda para você. Você tem obras para mostrar para Deus? Porque tem gente que começou e parou. Tem gente que era e desistiu. Tem pessoas que eram obreiros e hoje estão sentados aí porque decidiram sentar. Gente, quando a gente tem um chamado, a decisão não é nossa, a decisão é de Deus. E ministério não é competição, tá? Quem compete não entendeu nada. Tem muita gente competindo por aí. Eles não entenderam nada. Porque nós servimos um Deus. É apenas um céu que nós queremos ir. Então, no mínimo, eu acho que todo mundo tem que se dar bem, né? Se quiser ir para o mesmo lugar que a gente quer ir. Se não, vai para o outro. Eu quero ir para cima. Se quiser ir para baixo, continua odiando a gente. Amém? Amém.